E aí, pessoal, tudo bem? Então, voltamos com o nosso projeto, aquele projeto legal que a gente resolve os exercícios das listas do terceiro ano. Hoje nós vamos falar da lista 5 de probabilidade, é a lista em que a gente resolve todos os exercícios de todos os assuntos misturados, né, de vestibulares e de outros concursos. Só que hoje a gente vai começar diferente, né? Para quem ainda não viu lá no canal, a gente fez uma versão do hino do colégio, uma versão mais rock and roll, e eu vou deixar aí para vocês clicarem em algum lugar para ir para esse vídeo, para dar uma olhadinha. Mas o Patrick, da 1309, aproveitou essa versão e fez uma vinheta para o nosso canal. Então esse é o primeiro vídeo que a gente vai colocar a vinheta. Então eu vou soltar para tu dar uma olhadinha. Vê aí como ficou bacana pra caramba. Bom, vamos lá. Número 1, questão da UERJ, diz o seguinte: uma urna contém uma bola branca, 4 bolas pretas e X bolas vermelhas, está aqui, sendo que o X é maior do que 2. Uma bola é retirada ao acaso dessa urna, é observada e recolocada na urna. Em seguida, retira-se novamente ao acaso uma bola dessa urna. Se meio é a probabilidade de que as duas bolas retiradas sejam da mesma cor, o valor de X trata-se de um experimento em que as retiradas são feitas com reposição. Isso significa que os eventos seguidos, um não interfere no outro, eles são independentes, né? Bom, ele diz o seguinte, que a probabilidade delas serem da mesma cor, ou seja, a primeira e a segunda serem brancas, ou a primeira e a segunda serem pretas, ou a primeira e a segunda serem vermelhas, né? Isso. É meio. E a gente já sabe que essas probabilidades podem ser separadas assim, ó. Branca na primeira vezes branca na segunda, porque uma coisa e a outra, ou soma, preta na primeira e preta na segunda, ou vermelha na primeira e vermelha na segunda, e a gente sabe que isso tem que dar meio. Agora repara que para qualquer extração de bolas, a probabilidade de eu encontrar uma bola branca é o total de bolas brancas, 1, num total de bolas possíveis, no caso 5 mais X. Pela mesma razão, a probabilidade de preta é 4 sobre 5 mais X. E a probabilidade de vermelha, X sobre 5 mais X. Então, partindo daqui, a gente tem o seguinte, ó. Isso aqui, essa expressão toda aqui, ó, vai ficar assim. Primeira bola é branca, 1 sobre 5 mais X. E a segunda também é branca, 1 sobre 5 mais X. Por quê? Porque como eu mantive o total de bolas lá dentro, eu repus a bola novamente, isso significa então que o número de bolas se mantém sempre igual e a probabilidade também. Um número vezes ele mesmo, eu vou economizar aqui e vou escrever ao quadrado, né? Pela mesma razão, a probabilidade de preta e preta vai ser 4 sobre 5 mais X
ao quadrado. E a probabilidade de vermelha e vermelha é x sobre 5 mais x ao quadrado. E isso tem que dar meio. Organizando isso, você tem o seguinte, ó. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado é x ao quadrado. Tudo isso no mesmo denominador, 5 mais x ao quadrado. E isso tem que dar meio. Bom, somando aqui você vai ter 17, né? Mais x ao quadrado. Embaixo, 5 mais x, é o quadrado de 5 mais x. Você vai ter 17 aqui, né? Basta multiplicar cruzado e efetuar as simplificações necessárias. Você vai chegar na seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero. Feito isso, você pode resolver por soma de produto ou por Bhaskara, não importa. Você vai encontrar dois valores para o x, né? O x1 e o x2. Você vai encontrar 1 e 9, tá? Como raízes daquela equação. No entanto, o enunciado me diz que o x tem que ser maior do que 2. Então, isso aqui, ó, não convém ao problema. É raiz da equação, mas não é resposta do nosso problema. E, portanto, x é igual a 9 e é isso da letra A, tá? É extremamente importante que você veja os outros vídeos, tá? Que a gente já fez, porque senão você não vai entender muito bem isso aqui, tá? Lembrando, como eu não falei no início do vídeo, mas lembrando que se você quiser a lista, tem na descrição do vídeo, é só baixar. Vamos para o número 2, né? Número 2. Considere uma urna contendo 5 bolas brancas, 2 pretas e 3 verdes. Suponha que 3 bolas sejam retiradas da urna de forma aleatória, sem reposição. Qual é aproximadamente a probabilidade de que as 3 bolas retiradas tenham a mesma cor? Olha aqui. O que nós queremos é que as 3 bolas sejam branca 1, branca 2, branca 3 ou preta 1, preta 2 e preta 3 ou verde 1, verde 2 e verde 3. Isso é o que a gente quer calcular. No entanto, você já percebeu que isso aqui, ó, é zero, né? A probabilidade disso aqui acontecer é zero. Eu não precisava nem ter escrito, né? Porque só tem 2 pretas e não vai sair 3 pretas nunca, né? Bom, fazendo essa continha do jeito que a gente fez aqui, branca na primeira extração, eu tenho 5 em 10, né? E branca na segunda extração. Como é sem reposição, sobraram 4 brancas em 9 bolas possíveis. Na próxima extração, eu teria 3 bolas em 8 possíveis. Ou 3 verdes, né? Verde na primeira extração, 3 em 10. Na segunda, 2 em 9. E na terceira, 1 em 8. Bom, fazendo essa continha, tu vai encontrar, adivinha, 66.720 avos, que é aproximadamente 9,17%, também conhecida como item A, ou melhor, letra A, alternativa A. Só fazendo uma observação sobre essa questão, sempre que você tem esses casos, né, uma coisa ou a outra, é importante lembrar que essas coisas não vão acontecer juntas, né? Ou vai acontecer isso, ou vai acontecer isso. Portanto, aqui eu tenho branca e branca e branca. 5 de 10 e 4 em 9 e 3 em 8. Ou zera o experimento todo e volta do início. 3 em 10,
2 em 9, 1 em 8, tá bom? Número 3. Número 3 é uma questão da PUC, né? Sejam os conjuntos A e B, escolhendo se ao acaso um elemento de A e um elemento de B, a probabilidade de que a soma dos dois números seja um número par. Esse problema você poderia resolver usando aquela tabela que eu já te ensinei em outros vídeos, em que você coloca digamos, o conjunto A na horizontal e o conjunto B na vertical e calcula as somas e vê se dá par, se dá ímpar, vê total e vê casos favoráveis. Aqui eu vou fazer de outro jeito, para a gente treinar, né? Para a soma de dois números ser par, é preciso então que esses dois números sejam pares ou esses dois números sejam ímpares. Então, para que eu encontre o número par, eu tenho que escolher um par de A e um par de B, ou um ímpar de A e um ímpar de B. Bom, essa probabilidade será um número par de A, são dois possíveis, né? 2 e o 4. 2 de 5, né? 2 quintos. E um ímpar, um par de B. Aqui eu tenho 3 em 5. Ou, zerou o experimento, eu vou escolher um ímpar de A, 1, 2, 3 quintos, e um ímpar de B, 2 quintos, né? Só tem dois números ímpares aqui, que é o 7 e o 9. E isso dá 12, 25 avos. Beleza? Letra C. Vamos para o número 4. Número 4 é uma questão da UERJ de 2016. Diz o seguinte: os consumidores de uma loja podem concorrer a brindes ao fazerem compras acima de R$100. Para isso, recebem um cartão de raspar no qual estão registradas 23 letras do alfabeto em 5 linhas. Ao consumidor é informado que em cada linha dispõe as seguintes letras. Então, na linha 1, você tem A, B, C, D e E, em qualquer ordem, não é nessa ordem aqui, tá? Pode ser embaralhado aqui. Na linha 2, F, G, H, I, J, também embaralhado, todas elas embaralhadas. Para que um consumidor ganhasse um secador, teria que raspar o cartão exatamente as letras dessa palavra, como indicado abaixo. Então, tem uma maneira aqui de raspar o secador, né? Considere um consumidor que receba um cartão para concorrer a um ventilador. Se ele raspar as letras corretas em cada linha, para formar a palavra ventilador, a probabilidade dele ser premiado corresponde a... Vamos calcular primeiro os casos possíveis, tá? Se eu sei que nessa linha tem 3 letras que eu quero escolher, então é lógico que dessas 5 eu vou chutar e escolher 3, né? E torcer para que sejam as letras corretas. Então aqui eu tenho que das 5 escolher 3. Onde, obviamente, a ordem não importa, né? Se eu marcar o A primeiro, depois o E, enfim, não importa. Nessa linha, só uma letra me interessa. Então, dessas 5, eu tenho que chutar uma. Então, eu tenho 5 maneiras de chutar uma letra. Dessa linha, também são 3, né? Dessa linha, são 2. Então, eu tenho que escolher 2 e torcer para que sejam as letras corretas. E daqui, eu tenho que escolher uma. Eu tenho 3 maneiras de escolher uma letra. Como nós vamos escolher 3 daqui e, uma daqui e, 3 daqui e, 2 daqui e uma daqui, então o número de casos possíveis é o produto disso tudo. Eu já fiz essa conta, dá 15.000, tá? Muito bem. E agora os casos favoráveis.
Só existe um caso favorável, que é esse que está aqui, circulado. Eu marcar essa. Em qual ordem? Em qualquer ordem. Tá? Como eu não considerei ordem nos casos possíveis, então, nos casos favoráveis também. Só tem uma ordem para a palavra ventilador. Tá? É essa aí mesmo. Então, eu só tenho um caso favorável. E a probabilidade de eu marcar e ganhar 1 em 15.000. Isso é a letra A, né? Letra A. Vou botar aqui. Show. Vamos então para o número 5. Um dado cúbico não viciado com faces numeradas de 1 a 6 é lançado 3 vezes. Em cada lançamento, anota-se o número obtido na face superior do dado, formando-se uma sequência A, B, C. Qual é a probabilidade de que B seja sucessor de A e C seja sucessor de B? Ou que A, B e C sejam primos? Ele quer então que eu jogar o dado e encontrar A, B, C nessa ordem. A, depois o B, depois o C, todos um sucessor do outro. Os casos favoráveis para isso acontecer são 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 e 4, 5, 6, né? 4 casos favoráveis. Não dá para fazer 5, 6 e 7, que o dado não tem 7, né? Beleza. Mas esses não são os únicos casos que favorecem ao experimento. Ele quer também que os 3 números sejam primos. Então, por exemplo, poderia sair 2, 2, 2. Poderia sair 2, 2, 3. Até o 5, 5, 5, né? Esses são os únicos ternos, trios de números primos, né? Naquele conjunto ali. Bom, então quantos casos favoráveis eu tenho? Aqui eu tenho 4, né? E aqui? Quantos casos eu tenho aqui? Repara que isso aqui é o quê? É um trio de números onde os 3 são primos. Então, na verdade, eu tenho o primeiro número, o segundo número e o terceiro número, todos primos. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades, 2, 3 ou 5. Aqui eu tenho 3 possibilidades, 2, 3 ou 5. Ele não diz que tem que ser primos distintos. E aqui também. Então, isso vai me dar 27. Total de casos favoráveis, 4 mais 27, ou seja, 31. Casos possíveis. Eu vou jogar um dado, pode dar qualquer um dos 6 números, depois eu jogo de novo, depois eu jogo de novo, isso dá 216. Portanto, a probabilidade de acontecer exatamente o que ele quer, 31 favoráveis em 216 possíveis, isso me dá a letra D. Tá legal? Eu vou apagar o quadro aqui rapidinho e daqui a pouco eu volto. Tchau! E aí, pessoal, voltamos aqui então, agora com a segunda parte da nossa lista, começando na questão 6. Em uma urna foram colocadas 30 bolas numeradas de 1 até 30. Uma dessas bolas foi sorteada aleatoriamente. Em relação a essa experiência, considerem-se 2 eventos abaixo. O evento A, o número da bola é menor que ou igual a 20. O evento B, a bola sorteada tem número maior do que um valor K. Tá? Sabendo que o número K é menor do que 20 e que a probabilidade de acontecer A e B é 1/6, então determinar o valor de K. Bom, acontecer A e B ao mesmo tempo é isso aqui, né?
é a bola ser, o número da bola ser menor ou igual a 20, ao mesmo tempo que é maior do que K. E claro, né? Isso é casos favoráveis sobre casos possíveis. Se eu vou sortear uma das 30 bolas, então são 30 casos possíveis. No entanto, favoráveis são 20 menos K. Por quê? Porque eu tenho exatamente 20 menos K bolas entre K e 20, se você excluir o K e incluir o 20. E isso tem que dar 1/6. Porque é dado pelo problema que essa probabilidade é de 1/6. Aí acabou, né? É só multiplicar cruzado e descobrir o valor do K ali, né? Você vai ter K igual a 15, tá bom? Tem alternativa a isso? Não, né? Não tem. Número 7. Vamos lá. Número 7 diz o seguinte, também é uma questão da UERJ, porém de 2014, diz o seguinte: em um escritório há 2 porta-lápis, o porta-lápis A com 10 lápis, dentre os quais 3 apontados, e o porta-lápis B com 9 lápis, dentre os quais 4 apontados. Um funcionário retira um lápis qualquer ao acaso do porta-lápis A e coloca no porta-lápis B. Novamente, ao acaso, ele retira um lápis qualquer do porta-lápis B. A probabilidade de que este último lápis retirado não tenha ponta. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, AP apontado, AP barra não apontado. E 1 significa o primeiro lápis tirado é apontado, aqui o primeiro lápis tirado não está apontado, e esse 2 aqui é o segundo lápis tirado está apontado, o segundo lápis tirado não está apontado. Ele quer saber qual a probabilidade do segundo lápis não estar apontado. Bom, olha só. Como eu tenho no porta-lápis A 10 lápis, 3 apontados, então a probabilidade de eu tirar um lápis, o primeiro lápis, e ele está apontado, é de 3 em 10, né? 30%. Dele não está apontado, 7 em 10. Essa árvorezinha de decisões ajuda bastante a gente a conseguir resolver esse tipo de problema que é feito em várias etapas, né? Bom, agora olha só. O meu segundo lápis, se eu vier por aqui, o primeiro lápis foi apontado. Então eu tirei e coloquei no porta-lápis B um lápis apontado. Portanto, agora eu tenho 10 lápis lá, naquele porta-lápis, e como antes eu tinha 4 apontados, agora eu tenho 5 apontados. Então eu tenho 5 em 10 aqui, que estão apontados. Obviamente, 5 em 10 não estão apontados. Porém, se eu vier por aqui, o meu primeiro lápis não foi apontado. Então, no porta-lápis 2, eu tenho agora um lápis a mais que não está apontado. Então, eu tenho 4 lápis apontados em 10 ao todo, 6 não apontados em 10 ao todo. Tá claro isso? Bom, a probabilidade desse segundo lápis não estar apontado é esse galho aqui, ó, com esse aqui. E a gente sabe que quando a gente está no mesmo galho, a gente tem que multiplicar essas probabilidades, foi visto em sala. Então, 3 décimos vezes 5 décimos. Ou então, também me serve esse outro aqui, ó. Esse com esse aqui. 7 décimos vezes 6 décimos. Tá bom? Fazendo aquela continha, você vai encontrar 57 em 100, né?
tá? Que é nossa alternativa B. Beleza? Vamos lá. Número 8. Está aqui. Em uma sala encontram-se 10 halteres, distribuídos em 5 pares de cores diferentes. Os halteres de mesma massa são da mesma cor. Seu armazenamento é denominado perfeito quando os halteres de mesma cor são colocados juntos. Nas figuras abaixo, podem-se observar 2 exemplos de armazenamento perfeito. Arrumando seu acaso os 10 halteres, a probabilidade que eles formem um armazenamento perfeito é de... Vamos lá. Eu tenho 2 azuis, 2 vermelhos, 2 laranjas, 2 verdes e 2 azuis aqui, né? Aqui eu acho que eu botei amarelo, né? Que seja. Se eu vou embaralhar isso aqui e halteres que eu representei com a mesma letra são indistinguíveis entre si, ou seja, tudo se passa como, se eu trocar um com o outro, eu não alterei a configuração. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 halteres, casos possíveis. 10 fatorial, para embaralhar, né? Mas como esses halteres são da mesma cor, então eu tenho repetição de 2 A's, 2 V's, 2 L's, 2 que eu chamei de VD, e 2 AZ, tá? Bom, não sei se eu já fiz essa conta, eu acho que eu já fiz em algum lugar aqui. Deixa eu ver. Número 8. Não fiz. Então deixa assim mesmo. Agora eu vou calcular os casos favoráveis. Quais são os casos favoráveis? Que halteres da mesma cor andem juntos. Se eles andam juntos, então na verdade eu não tenho mais 10 halteres, porque se eles andam juntos, então isso aqui ó, é um halter, isso aqui é um halter, cada um desses aqui ó, representa um único de cada, tá vendo? Então, na verdade, eu tenho agora 5 letras para permutar, o que pode ser feito de 5 fatorial maneiras. E eu não preciso dobrar cada uma delas, porque inverter um com o outro não altera em nada, né? Então, a probabilidade de acontecer exatamente o que ele pediu, casos favoráveis, 5 fatorial sobre casos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5. Tá legal? E aí, eu não fiz essa conta porque ia dar uma conta muito grande, eu preferi aqui utilizar as propriedades de multiplicações de fração para encontrar aí simplificando tudo, tá? Isso dá 1/945 avos, que é a letra B. Tá bom? Número 9. O número 9 diz o seguinte: um alvo de dardos é formado por 3 círculos concêntricos que definem as regiões 1, 2 e 3. Um atirador de dardos sempre acerta alguma região do alvo, sendo suas probabilidades de acertar 1, 2 e 3 denominadas P1, P2 e P3. Para esse atirador valem as relações P2 é 3P1 e P3 é 2P2. Calcule a probabilidade de que esse atirador acerte a região 1 exatamente 2 vezes ao fazer 2 lançamentos. Calma aí. Se ele sempre acerta o alvo, então a probabilidade dele acertar o 1 ou o 2 ou o 3 vale 100%. Tá? Não é possível que ele acerte em qualquer outro lugar.
Porém, P2 é 3P1. Então, eu vou substituir aqui, ó. E P3 é 2P2. Só que o P2 é 3P1. Então, isso aqui, ó, é 2 vezes 3P1. Ou seja, 6P1, né? Portanto, você vai ter 10P1 igual a 1 e P1 igual a 1/10. Bom, se eu vou dar 2 tiros e quero acertar os dois no P1, melhor, na região 1, então eu quero que aconteça 1 e 1. É só multiplicar as probabilidades, 1 e o outro, isso é 1/100. Tá bom? Ou 1%. Esse é o número 9. Não tem alternativa, né? É discursiva. Beleza. Vamos para a número 10. Número 10. Em uma escola, 20% dos alunos de uma turma marcaram a opção correta, isto é, aquele que quer dizer que eles sabem a resposta, né? De uma questão múltipla escolha que possui 4 alternativas. Os demais marcaram uma alternativa aleatoriamente, né? Verificando-se as respostas de 2 alunos, quaisquer dessa turma, a probabilidade de que exatamente um tenha marcado a opção correta é... Vamos lá. Pelo que ele me disse no problema, eu posso concluir que 20% dos alunos sabe a resposta e, portanto, eu tenho aqui, ó, 20%, tá bom? Consequentemente, 80% não sabe a resposta. Desses que sabem a resposta, claramente eles acertam, né? Porém, daqueles que não sabem a resposta, eles vão chutar. Se eles vão chutar, então a probabilidade dele acertar é de 1/4 e dele errar 3/4. Tá bom? Como a gente já sabe que no mesmo galho você multiplica 25 vezes 100%, isso aqui vai dar 0,2 ou 20%, né? E 80 vezes 1/4 e 80 vezes 3/4. Isso aqui vai dar 20% também, né? 80 dividido por 4, 20. E, portanto, aqui você vai ter 60%, né? Tá bom. Agora, o que ele quer? Ele quer a probabilidade de exatamente um acerta, né? Ó. Número 10, 2 alunos, exatamente um acerta. Então, um acerta e o outro erra. Ou o primeiro erra e o segundo acerta. Tá bom? Bom, a probabilidade do cara acertar é de 40%, né? 20 vezes 100 mais 80 vezes 1/4, né? E a probabilidade do cara errar é 0,6. Então, isso vai dar 0,2, perdão. O primeiro acerta, 0,4, e o segundo erra, ou o primeiro erra e o segundo acerta. Isso vai dar 0,48, ou 48%, que é o nosso gabarito, né? 0,48, letra A. Número 11. Uma fábrica produz sucos com os seguintes sabores: uva, pêssego e laranja. Considere uma caixa com 12 garrafas desses sucos, sendo 4 de cada sabor. Então está aqui nossa caixa, são 4 de uva, 4 de pêssego e 4 de laranja, né? Retirando-se 2 garrafas dessa caixa,
A probabilidade de que ambas tenham suco do mesmo sabor equivale a... Bom, eu quero que saia uva e uva, ou pêssego e pêssego, ou laranja e laranja. Já fizemos umas questões assim, nessa mesma lista. Então, uva, 4 em 12, e uva de novo, 3 em 11, tá? Se você fizer para pêssego, vai dar também 4 em 12, 3 em 11, para laranja, 4 em 12, 13 em 11, porque são sempre 4 de cada, né? Então, ao invés de fazer isso e ir somando, eu vou fazer isso vezes 3, tá bom? Fazendo isso aí, número 11, né? Eu já fiz essa continha, isso vai dar aproximadamente 27,3%, né? Que é 3 em 11. R$ 27,3% é a letra C. Tá bom? Eu vou apagar aqui o quadro, daqui a pouco a gente volta, valeu? Um abraço. Bom, voltamos aqui agora com a questão 12, tá? Vamos lá. Para a realização de uma partida de futebol, são necessários 3 árbitros. Um juiz principal, que apita o jogo, e seus 2 auxiliares, que ficam nas laterais. Suponha que esse trio de arbitragem seja escolhido aleatoriamente, em um grupo composto somente de 10 árbitros, sendo X um desses árbitros. Após essa escolha, um segundo sorteio aleatório é feito entre os 3, para determinar qual deles será o juiz principal. Determine a probabilidade de X ser o juiz principal. Então vamos lá, essa é a questão 12. Já deixei mais ou menos esquematizado aqui as 2 etapas do nosso problema. Primeiro, eu tenho que escolher os árbitros, tá? E ora, para escolher os árbitros, os casos possíveis, basta que dos 10 possíveis eu escolha 3, né? Agora, favoráveis, se eu quero que o X esteja entre eles, então na verdade eu tenho que, dos 9 restantes, escolher 2 para fazer trio com o X, tá bom? Esse foi a primeira parte do nosso experimento. Isso aqui vai dar 36 e isso aqui vai dar 120. Muito bem. Agora, a segunda parte do experimento. Sorteio entre os árbitros. É possível que a gente sorteie em qualquer ordem, né? Como são 3 árbitros, então possível. São 3 fatorial ordens possíveis. Colocando, por exemplo, o primeiro como sendo o árbitro de campo e os outros 2 como sendo bandeirinha. Então, qualquer um pode ser o árbitro de campo, qualquer um dos outros 2 pode ser o bandeirinha, qualquer um o último que sobrar, será o outro bandeirinha. Porém, se eu quero que o X seja o árbitro de campo, então eu só preciso permutar os bandeirinhas. Pode ser o bandeirinha da direita e o da esquerda, ou o contrário, né? Então, eu tenho casos favoráveis, 2 fatorial. Isso aqui é 2 e isso aqui 6. Então, para acontecer de X ser o árbitro, tem que acontecer isso aqui, ou seja, ele tem que ser sorteado, isto é, a probabilidade desejada é essa, 36 em 120, e, além dele ser sorteado, ele tem que cair como um árbitro principal, favorável sobre possíveis. Fazendo aquela conta, você vai encontrar, tchananã, 1/10, tá? Não sei se essa tem alternativa, talvez tenha, 13, 12, está aqui. Não tem, é isso mesmo, é discursiva essa questão. Tá? Vamos lá. Número 13. A número 13 está aqui. Diz o seguinte:
Cadê? Aqui. Um pesquisador possui em seu laboratório um recipiente contendo 100 exemplares do Aedes aegypti, cada um deles contaminado com apenas um dos dois tipos de vírus, de acordo com a tabela. Então está aqui a tabela. O vírus do tipo 1 são 30, do tipo 2 60 e do tipo 3 são 10. Eu vou colocar aqui, ó, do tipo 1 são 30 mosquitos, do tipo 2 são 60 mosquitos, do tipo 3 são 10 mosquitos. Está aqui. Tá? Bom, retirando-se simultaneamente e ao acaso 2 mosquitos desse recipiente, a probabilidade de que pelo menos um esteja contaminado com o tipo 3. Bom, se pelo menos um está, então eu vou tirar 2. Pode ser que o primeiro esteja, o segundo não, ou o primeiro não esteja e o segundo esteja, ou os dois estejam, tá? Bom, então acabou o problema, é só lembrar que aqui eu multiplico e aqui eu somo, né? Se o primeiro está contaminado, então eu tenho 10 num total de 100, né? E o segundo não está, então é um desses aqui, né? 70. Cuidado, é 70 em 99, né? Por quê? Porque eu já retirei um mosquito, tá claro? Beleza. Eu acho que eu copiei errado aqui, ó. É 90 aqui, ó, perdão. Ó. Perdão. 90 em 99, né? Eu tirei 10, isso aí. Ou, aqui agora, o primeiro não está. Se o primeiro não está doente, então são esses aqui, né? 90 em 100. E o segundo está 10 em 99. Ou os dois estão 10 em 100 e 9 em 99. Tá bom? Depois que você fizer ali e somar tudo e multiplicar o que tiver que multiplicar, você vai encontrar 1890 por 1900, que simplificando dá 21 por 110. Show? Essa foi a 13, letra D de dado. Vamos lá. Número 14. A 14 diz o seguinte: com o intuito de separar o lixo para fins de reciclagem, uma instituição colocou em suas dependências 5 lixeiras, de acordo com o tipo de resíduo a que se destinam: vidro, plástico, metal, papel e lixo orgânico. Sem olhar as lixeiras, João joga em uma delas uma embalagem plástica e, ao mesmo tempo, em outra, uma garrafa de vidro. A probabilidade de que ele tenha usado corretamente pelo menos uma lixeira é... Vamos lá. Ele diz ali ao mesmo tempo, mas a gente sabe que ao mesmo tempo, ou sucessivamente, uma em seguida da outra, dá no mesmo. Então, é mais fácil pensar assim. Eu quero que ele tenha acertado pelo menos uma. Ou seja, ele acertou o plástico e errou o vidro, ou ele acertou o vidro e errou o plástico, ou ele acertou o plástico e acertou o vidro, tá? Bom, vamos lá. A probabilidade de ele ter acertado o plástico é de 1/5. Professor, como assim? Lógico, né? Só tem uma lixeira de plástico em 5 possíveis. Ele chutou, ele acertou uma em 5. E errar o vidro. Bom, olha só. Ele fala na questão: sem olhar para as lixeiras, João joga em uma delas uma embalagem plástica e, ao mesmo tempo, em outra, uma de vidro.
Então, se ele jogou em outra, os casos possíveis são 4, né? Porque ele não jogou na mesma lixeira, né? Então, aqui no número 14, nós temos casos possíveis 4. Só que ele errou. Se ele errou, então ele tem 3 possibilidades para errar, né? Por quê, professor? Claro, ele não pode jogar na certa, porque ele não teria errado, e nem pode ter jogado na mesma que ele jogou o plástico. Então, das 5, tira a certa, tira a que já foi usada pelo plástico, sobram 3, tá? Bom, isso vai acontecer novamente com vidro, ele acertando, e plástico, ele errando, tá? Muito bem. Agora, para ele acertar os dois, então ele acerta o plástico, uma em 5, e acerta o vidro, uma em 4. Depois que você fizer isso, você vai encontrar 7/20, que dá exatamente 35%, que é a letra C. Tá bom? Número 15. Número 15 é uma questão bem difícil até, né, para montar, mas depois que a gente monta a ideia principal, fica fácil, tá bom? A número 15 diz o seguinte, ó. Numa sala existem 5 cadeiras numeradas de 1 a 5. Antônio, Bernardo, Carlos, Daniel e Eduardo devem sentar em uma dessas cadeiras. A probabilidade de que nem Carlos se sente na terceira, nem Daniel na quarta equivale a... Olha só. Aqui eu tenho tudo o que pode acontecer, tá? Aqui, nesse conjunto, eu coloquei os casos em que o Carlos se senta na terceira. E aqui eu coloquei os casos em que o Daniel se senta na quarta. E o que a gente quer? A gente quer o que está aqui fora, né? Ou seja, o Carlos não está na terceira e o Daniel não está na quarta. Beleza. Para eu fazer esse tipo de conta, eu vou contar exatamente o que eu não quero e vou retirar do meu espaço amostral. O que eu não quero? Eu não quero, por exemplo, que o Carlos esteja na terceira cadeira. Então, vamos contar quantas vezes ele está na terceira cadeira. Se ele está na terceira, eu tenho uma única possibilidade para cá. E aqui, qualquer um dos outros, 3, 2 e 1. Bom, então eu tenho 4 fatorial configurações, 24, em que o Carlos está na terceira cadeira. Então a probabilidade dele estar na terceira cadeira, aleatoriamente, é 4 fatorial em 5 fatorial. Da onde veio esse 5 fatorial? Simples. Todos os casos possíveis. Se eu tenho 5 pessoas para sentar em 5 cadeiras, é possível que qualquer uma sente em qualquer uma. Então eu tenho 5, 4, 3, 2, 1. Tudo bem até aí? Agora eu vou contar também os casos em que o Daniel está na quarta. Do mesmo jeito, tá? 1 e aqui 4, 3, 2 e 1. E vai dar exatamente a mesma coisa. Agora eu vou contar os casos em que os dois estão. Tá? Olha só. Para esse caso aqui, vou fazer aqui para cima, tá? Aqui eu tenho uma possibilidade, é o Carlos. Aqui eu tenho uma possibilidade, é o Daniel. E aqui sobram 3, 2 e 1. Mesma coisa que eu fiz ali, a probabilidade dos dois estarem 3 fatorial em 5 fatorial. Bom, lembrando do princípio da inclusão e exclusão, nós temos o seguinte, a probabilidade de um deles estar, pelo menos um deles, que é o que eu não quero, é a probabilidade de um deles mais do outro, menos a probabilidade dos dois. Então isso vai dar
4 fatorial sobre 5 fatorial mais 4 fatorial sobre 5 fatorial menos 3 fatorial sobre 5 fatorial. Isso é exatamente o que eu não quero que aconteça, né? Tá legal. Então, nós temos o seguinte, cadê a 15? Tá aqui. Isso aqui, ó, vai dar 24 mais 24 menos 6 por 120, tá? Resolvendo esses fatoriais aí. Que dá exatamente 7/20. Veja bem, já fizemos essa conta, né? 7/20 é 35%, tá? Isso é o que eu não quero. Então, o que eu quero é 100% menos 35%, ou seja, 65%. Esse aí foi a letra, ou não tem? Acho que não tem. Número 15. Tem sim, letra C. Tá bom? Eu vou dar um pause, daqui a pouco eu volto. Valeu! Bom, voltamos aqui então, agora com a questão 16, que diz o seguinte: observe que na tabela a seguir, só há números primos maiores do que 3 na primeira e na quinta coluna, né? Então, letra A, se P é primo maior do que 3, demonstre que P ao quadrado menos 1 é múltiplo de 12. Bom, já te deu tudo o que você precisa para fazer essa questão, né? Se é primo e maior do que 3, então ou ele vai ser da forma 6n mais 1, ou da forma 6n mais 5. Em qualquer caso, você vai ter o seguinte, ó, P ao quadrado, 6n mais 1, ao quadrado, menos 1. Isso vai te dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1. Dito isso, esse 1 vai cortar com esse 1. Você pode colocar o 12 em evidência. Você vai ter 3n ao quadrado, né? Mais n, tá? Esse número é múltiplo de 12. Ele é 12, esse número aqui, ó, é 12 vezes alguma coisa. Então, acabou a demonstração. Professor, mas e se ele for do outro tipo? Beleza, a gente faz também. 6n mais 5 ao quadrado menos 1. Isso vai te dar 36n ao quadrado mais 2 vezes 6 vezes 5, 60n mais 25 menos 1. 36n ao quadrado, 60n mais 24. Novamente, colocando 12 em evidência, você vai ter 3n ao quadrado mais 5n mais 2. Então, esse número é 12 vezes alguma coisa, portanto, ambos os casos são múltiplos de 12, tá? Tanto esse aqui, quanto esse aqui. Beleza. Letra B. Na letra B, ele pede o seguinte, essa é 16, né? Retirando-se aleatoriamente da tabela 2 números naturais distintos menores do que 37, determine a probabilidade de que ambos serem primos maiores do que 3. Bom, essa questão aqui é até bem simples de fazer, tá? Se eu vou retirar da tabela números menores do que 37, então
eu estou retirando quantos números? Exatamente 36 números, né? Então está aqui, casos possíveis, 36. Favoráveis. Favoráveis são os primos menores do que 37. Quem são os primos menores do que 37? São eles, já botei aqui. Tem uma dúvida aqui. Porque tem que ser... Tá certo. São números primos e maiores do que 3, perdão, menores que 37, maiores do que 3, aí sim. 5, não poderia colocar o 2, eu estava na dúvida se colocava o 2 ou não, mas o 2 não é maior do que 3, então não conta, nem o 3, né? Começa no 5. Então, quem são os números menores do que 37, maiores do que 3, primos? São eles: 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31. São 9 casos, né? Favoráveis. Então, a probabilidade desejada, no item B, 9 em 36. Beleza. Esse é 16. 2 em 35, não sei como é que ele... não, são 2 números, ó. Perdão. 9 em 35 vezes 9 em 36, 8 em 35. Eu fiz para um número só. Simplificando, fazendo as continhas, você vai encontrar 2 em 35. Olha só, quase que eu caí do cavalo, hein? Essa tem alternativa? Acho que não, porque é discursiva, né? É discursiva. Então, vamos lá. Essa agora é a 17. Número 17. Cadê o anunciado? Está aqui. Uma caixa contém bombons de nozes e de passas. O número de bombons de nozes é superior ao número de bombons de passa em 2 unidades. Se retirarmos ao acaso 2 bombons dessa caixa, a probabilidade de que ambos sejam de nozes é 2/7. Muito bom. Determine o número total de bombons. Letra A, né? Bom, então tá aqui, né? Nozes, eu chamei de passas a quantidade P e o de nozes P mais 2, porque são 2 unidades a mais, né? Então, daqui, o número de maneiras, ou melhor, a probabilidade de eu tirar 2 bombons de nozes é o primeiro de nozes, P mais 2, sobre o total de bombons, que é 2P mais 2. E qual a probabilidade de eu tirar o segundo bombom de nozes? Bom, o segundo bombom de nozes vai ser P mais 1 sobre 2P mais 1, né? Porque eu tenho que tirar um bombom, né? E isso tem que dar 2/7. Então, para eu calcular, primeiramente, a quantidade de bombons, que é a letra A que ele pede, eu preciso descobrir o valor do P. Tá claro isso? Se você usar um pouquinho a sua engenhosidade, olha aqui. Nós vamos ter o seguinte. P mais 2 sobre... Bota o 2 em evidência aqui, ó. Olha só, como P mais 1 é um número diferente de 0, obviamente, porque está no denominador, então você pode cancelar ali, né? E agora é só multiplicar cruzado, tá bom? Uma vez feito isso, você vai encontrar o valor do P. Vai te dar P igual a 10, tá? Eu não vou fazer para economizar tempo de vídeo. P igual a 10. Então, o total de bombons, aqui são 10, aqui são 12, então o total de bombons, 22, né?
Show. Letra B. Está aqui. A letra B pergunta o seguinte: se retirarmos ao acaso 2 bombons da caixa, determine a probabilidade de que sejam de sabores distintos. Para ser distintos, eu podia fazer um de nozes e um de passas, ou um de passas e um de nozes. Ou eu podia fazer pelo complementar. O que eu não quero, que sejam os dois iguais. Eu vou optar por fazer assim, porque essa probabilidade já é dada, 2/7. Então eu só tenho que calcular essa, tá bom? Probabilidade dos dois serem de passas vai ser, o primeiro de passas são 10, que é o P, né? Sobre 22. E o segundo de passas, 9 em 21. Já fizemos essa conta aqui. Isso vai dar 15 sobre 77. Então, a probabilidade que ele pediu ali, ó, é 1 menos 2/7 menos 15/77. Fazendo as continhas das frações, dá 40/77. Beleza? Muito bom. Número 18. A questão 18 conta o seguinte texto: em um jogo, cada partida consiste no lançamento de uma moeda honesta até 10 vezes. Se o número de caras obtidas atingir 5, você perde. Caso contrário, você ganha. Calcule a probabilidade de você ganhar uma partida dessas. Olha só. Se não fosse cara ou coroa, se fosse qualquer outro experimento em que a probabilidade de sucesso e fracasso fossem diferentes, eu precisaria trabalhar com a binomial, né? Porém, a gente sabe que tanto cara quanto coroa tem a mesma probabilidade de ocorrência e, portanto, eu só preciso ver os casos em si e não a probabilidade de cada caso. Em outras palavras, cada caso contribui com o mesmo peso na probabilidade final. Então, é só eu ver quando eu ganho. Quando que eu ganho? Bom, se não der nenhuma cara, eu joguei, deu todas as coroas, tá vendo? 10 coroas. Então, um caso eu ganho. Se der uma cara apenas e 9 coroas, eu também ganho. Porém, essa cara não precisa ser a primeira. Pode ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona ou a 10ª jogada. Então, em 10 eu ganho. Tá beleza? Para fazer assim, desse jeito, enumerando cada uma delas, para 2, para 3, para 4, já fica mais difícil, né? Então a gente vai fazer uso da permutação com repetição. O que eu estou fazendo aqui? Permutando 9K com tracinhos e 1K sem tracinho. Tá? Isso seria 10 fatorial sobre 9 fatorial, que são as repetições, 1 fatorial. Então aqui você vai ter 10 jogadas, 2 caras, 8 coroas. Já fiz aqui também, cadê? 45. Aqui você vai ter 10 jogadas, 3 caras, 7 coroas. Também já fiz, dá 120. E por último, eu vou ter 10 com 4 caras e 6 coroas. Isso dá 210. Então, em quantos casos eu ganho? 1 mais 10, 11. 11 mais 45 mais 120 mais 210. Isso vai dar 386 casos favoráveis à minha vitória. Tá. E quantos são os casos possíveis? Os casos possíveis são 1024. Como que você sabe? São 10 jogadas. A primeira pode dar cara ou coroa, 2.
A segunda cara ou coroa, 2, 2, 2. Então, isso vai dar 2 elevado a 10, né? Que é 1024. E a probabilidade de eu vencer nesse jogo, 386 em 1024, tá? É 193 por 512, que é o gabarito. Tá? Não tem alternativa não. Essa foi a questão 18. Vamos para a 19. Questão 19 diz o seguinte: N homens e N mulheres, N maior do que 1, obviamente, serão dispostos ao acaso numa fila. Se Pn é a probabilidade de que a primeira mulher na fila seja a segunda pessoa da fila, calcule Pn e determine a partir de que valor Pn, a partir de que valor de N tem-se Pn menor do que 11/40. Então tá bom. Eu vou organizar uma fila com N homens e N mulheres. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso sem nenhuma restrição? Eu tenho 2N pessoas, né? N homens e N mulheres. Então, casos possíveis, 2N fatorial. Agora, vamos lá. Eu quero que a primeira mulher seja a segunda da fila. Então, eu tenho que escolher um homem para ser o primeiro, o que pode ser feito de N maneiras. Agora, eu vou escolher uma mulher para ser a segunda da fila. N maneiras também. E agora me sobram quantas pessoas para eu colocar aqui? Se eu tinha 2N e tirei 2 pessoas, me sobram 2N menos 2 pessoas para embaralhar à vontade. Tá claro? Isso significa que essa probabilidade Pn, ela é casos favoráveis, N vezes N, N ao quadrado, vezes 2N menos 2 fatorial, sobre 2N fatorial. E a primeira parte do problema já está resolvida ali, né? Acabou. Ele quer saber, calcular o Pn. Agora a gente vai fazer a segunda parte do problema, que é descobrir o valor de N para que isso aqui seja menor do que 11/40. Bom, para isso eu vou apagar aqui essa parte do quadro rapidinho para escrever. A gente sabe que o fatorial é só você ir multiplicando pelos números que vêm antes, pelos antecessores, né? Então, o número Pn, ou melhor, a probabilidade Pn pode ser escrita assim, ó, N fatorial, 2N menos 2 fatorial. E aqui o 2N fatorial pode ser 2N vezes o seu antecessor, vezes o seu antecessor, tananã, 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 tananã. Eu vou parar ali porque eu já posso cancelar, né? A partir daqui, todo mundo vai repetir. Também posso cortar esse ao quadrado com esse N aqui, né? Então, nossa probabilidade Pn simplificada é N sobre 2 vezes N menos 1. Tá, beleza? O que a gente quer? A gente quer que isso seja menor do que 11/40. Então, N sobre 2, N menos 1, menor do que 11/40. Claro que eu posso multiplicar cruzado aqui, mesmo sendo uma inequação. Por quê? Porque eu sei que todos os números envolvidos no meu problema são positivos. Tá? A gente não pode fazer isso quando os números podem ser negativos. E aí eu teria que inverter a desigualdade, não tem como. 20N é menor que 11N menos 11, né? Portanto, N tem que ser menor do que ou igual a... maior que ou igual a 5,5. Bom, como o número
N é um número inteiro, né? Então, o menor valor é 6, né? Esse é o menor valor para que aquela probabilidade seja menor do que 11/40. Vou dar um pause aqui rapidão e já volto com a última parte da lista. Valeu! Bom, pessoal, voltamos aqui agora com a última parte da nossa lista. A lista ficou bem grande, mas eu acho que é bastante necessário, né? Número 20. Um novo exame para detectar certa doença foi testado em 300 pessoas, sendo 200 sadias e 100 portadoras da tal doença. Após o teste, verificou-se que os laudos referentes às pessoas sadias, 170 deram negativo, e dos laudos referentes às pessoas portadoras da doença, 90 deram positivos. Então está aqui, ó. Dos doentes, né, foram 100 doentes, 90 deu positivo e em 10 deu negativo. Dos sadios foram 200, 30 deu positivo e 70 deu negativo, né? É isso que está escrito ali. Sorteando ao acaso um desses 300 laudos, calcular a probabilidade de que ele tenha dado positivo. Bom, olha só. Se todo mundo ali tem a mesma probabilidade, então quantos nós tivemos positivos, né? 120, num total de 300. Então, casos favoráveis, 120, possíveis, 300. E essa é a resposta, 2/5 ou 40%, né? Letra B. Qual é a probabilidade do cara ser doente sabendo que deu positivo? Nota o seguinte, isso é uma condicional. Se eu já sei que deu positivo, então os casos possíveis são os casos positivos, tá? Não é possível que tenha saído alguém daqui, porque aqui todo mundo deu negativo. Então, casos possíveis, 120. Casos favoráveis, doente, eu escrevi dente aqui, mas é doente, sabendo que deu positivo. Então, desses que deram positivo, somente 90 estão doentes, né? Então, 90 em 120, 75%, tá? Beleza. Número 21. Tá aqui. Número 21 diz: para testar a eficácia de uma campanha de anúncio do lançamento de um novo sabão S, uma agência de propaganda realizou uma pesquisa com 2.000 pessoas. Por uma falha da equipe, a agência omitiu os dados dos campos X, Y, Z e W no relatório sobre a pesquisa, conforme a tabela que está aqui. Então, letra A, descobrir os valores X, Y, Z e W. Essa letra A é bem fácil, porque se o total aqui dos que adquiriram são 600, né? E 200 não viram, então é claro que 400 viram, né? Porque eu tenho que dar 600, então o X é 400. Pela mesma razão, se 1.500 são os que viram e 400 tem aqui, então aqui tem que ter 1.100, né? Aqui é 1.100. Bom, continuando fazendo exatamente a mesma coisa, eu consigo descobrir o W. 2.000 pessoas tem ao todo. 600 adquiriram. Quantas não adquiriram? 1.400. E por último, o Z, né? Vai dar 300. 1.400 menos 1.100, 300. Se eu não errei nenhuma conta, a resposta é essa aí mesmo. Deixa eu conferir aqui para não te passar nada errado, né? 400, tá tudo certo. Beleza. Letra B. Suponha que uma dessas 2.000 pessoas entrevistadas seja sorteada ao acaso e que todas as pessoas têm a mesma probabilidade de serem escolhidas.
determine a probabilidade de que essa pessoa tenha visto o anúncio da campanha e comprado o sabão S. Bom, todo mundo que viu e comprou são esses aqui, né? São os únicos que viram a campanha e compraram o sabão. Tá claro? Isso significa então que 400 sobre 2.000. Beleza? Eu não sei como é que o gabarito está em porcentagem. Está 20%. E, por último, a questão 22 diz o seguinte: 3 urnas, 1, 2 e 3, contêm, respectivamente, uma bola branca e 2 pretas. Na segunda urna, você tem 2 brancas e 1 preta. E na terceira urna, 3 brancas e 2 pretas. Uma urna é escolhida ao acaso e dela é retirada uma bola. Qual é a probabilidade dessa bola ser branca? Para ela ser branca, eu tenho que escolher a urna 1 e tirar branca, ou a urna 2 e tirar branca, ou a urna 3 e tirar branca. A probabilidade de escolher uma urna qualquer é 1/3, né? Então, urna 1 e branca, ou urna 2 e branca, ou urna 3 e branca, né? Tá legal? Bom, isso vai dar 8 quinzeavos, tá? Depois que você fizer tudinho e simplificar o que der para simplificar. Letra B. A letra B pergunta: a probabilidade de que a urna escolhida tenha sido a urna 1, sabendo que a bola é branca. A gente sabe que a probabilidade de 1 dado branca é a probabilidade de 1 e branca dividido pela probabilidade de branca, né? Essa é a fórmula da condicional. Isso é bem fácil de fazer, porque o numerador é simples. 1 e branca é isso aqui, ó. Eu escolho a urna 1, 1/3, e tiro uma branca, 1/3 também. Tá? Porque eu tenho uma em 3. E a probabilidade de branca é exatamente essa que eu fiz do item A. Tá legal? Então aquilo ali vai dar 1/9 sobre 8 quinzeavos, que dá 5/24, né? E assim a gente termina a nossa lista, a última lista de probabilidade. Eu espero que vocês curtam o canal e comentem o que vocês acharam da lista e tudo mais. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu? Tchau!